Bom dia, domingo 22 de agosto de 2021. Sejam todos bem-vindos, aqui é o canal do GEGAD. Está no ar mais um Espiritismo Presente, uma produção do Grupo Espírita Gabriel Delane, de Caruaru, Pernambuco. Eu sou Leilson Monteiro. O nosso centro está localizado na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Na mesma rua das Borracharias 24 Horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e também próximo da agência do INSS aqui da nossa cidade. Estamos com reuniões públicas presenciais nas quartas e sextas, das 20 às 21 horas. Hoje, a nossa colaboradora que fará a explanação sobre o tema é Rosana Mendes, que falará sobre planejamento reencarnatório. Bom dia, Rosana, seja bem-vinda. Bom dia, companheiros. Que Deus possa nos abençoar e iluminar em todos os instantes de nossas vidas. Planejamento reencarnatório. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós pensamos nisso. Quais seriam as nossas escolhas, o que nós deveríamos querer para a próxima oportunidade, especialmente nós, naturalmente, que estudamos a doutrina. Muitas vezes nós pensamos no gênero de situações que nós gostaríamos de vivenciar em uma próxima oportunidade. Evidentemente, quando encarnados, nós nos detemos quase sempre pelas facilidades, pelo que pela maneira de nos conduzir de forma mais tranquila, escolhendo sempre as melhores situações, para termos uma vida como nós poderíamos considerar sem maiores problemas. Entretanto, quando no mundo espiritual, quando deixamos o corpo de carne e adentramos no plano espiritual, vemos a vida com os olhos do espírito. Claro que não acontecem saltos e que nós não nos transformamos em espíritos maiores do que éramos quando na Terra. Entretanto, nós temos uma percepção muito maior dos nossos acertos e dos nossos erros. Nós enxergamos sem os subterfúgios da carne e vemos de forma nua como agimos, como nos conduzimos, quais foram as escolhas, as acertadas, as equivocadas. E muitas vezes percebemos que teria sido tão fácil fazer de outra forma. Ter escolhido um caminho onde muitas vezes ele nos parecesse penoso ou longo, mas que fosse facilitar de forma muito mais tranquila a nossa volta para a verdadeira vida. Então, vendo estas situações, nós vamos naturalmente trabalhando no plano espiritual, aprendendo, nos desenvolvendo e tomando coragem, porque na verdade precisa muita coragem para encarnar, para reencarnar, porque nós já falimos inúmeras vezes. Inúmeras vezes, se não fizemos coisas terríveis, crimes, mas colocamos a nossa vida naquele modo, deixa correr, deixa ver para onde vai. Não assumimos as rédeas da nossa vida e deixamos ao sabor da maré, como tantos deixa a vida me levar. Quando, na verdade, o compromisso de levar a vida é completamente de cada um de nós. Nós fazemos as escolhas, planejamos com os nossos tutelares, planejamos para fazer quais seriam as melhores oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Quais são as áreas que mais falimos, quais são as áreas que mais precisamos nos fortalecer
para este desenvolvimento. E, de maneira geral, as escolhas são feitas voltadas justamente para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nem todos os espíritos, naturalmente, estão encarnados puramente para expiar ou para repararem os danos causados. Há espíritos, e muitos espíritos, que reencarnam no intuito do desenvolvimento amplo que todos nós devemos alcançar. Nós temos necessidade do desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, e são vastos os campos e longo o trabalho a ser realizado. Então, nós muitas vezes pensamos unicamente em reencarnação como corrigir falhas, resolver problemas, mas não é essa a única finalidade da reencarnação. É o desenvolvimento pleno do espírito. Então, muitos de nós estão em situação de expiação. Sim, é verdade que estamos. Mas estamos pela forma que nos conduzimos nas reencarnações passadas. Pela falta de comprometimento com os objetivos traçados. Por termos muitas vezes nos desviados do caminho que optamos, porque por maior que sejam os nossos delitos, a misericórdia de Deus é infinita. E Ele não quer de forma alguma nos punir, Ele quer nos dar a oportunidade de nos redimir perante nossa própria consciência. Quando esteve entre nós, Jesus, falando com os seus apóstolos, disse, e Mateus anotou no capítulo 5, versículo 30, se a tua mão direita for causa de escândalo, cortai-a e atirai-a para longe de ti. No livro Evolução em Dois Mundos, o mentor Alexandre, na sua conversação com André Luiz, explica a necessidade que todos nós teríamos de entender o significado deste versículo, de observar que esta frase forte, dita dessa forma, para justamente nos fazer pensar e depois de muitos séculos termos a graça de compreender pelo lado espiritual, isto porque se nós fôssemos cortar todas as mãos que houvessem cometido algum delito, possivelmente nenhum de nós teríamos mãos, porque os únicos delitos, os delitos praticados, são os mais variados. E naturalmente a mão ou qualquer outro membro do nosso corpo tem nenhuma responsabilidade acerca disso, uma vez que é o instrumento. Então é necessário volver para o espírito essa compreensão, buscar o entendimento espiritual do que significa isso. E o que nós deveríamos cortar? Poderíamos entender como afastar para longe de nós, como nós pedimos na oração do Pai Nosso. Pai, que nos defenda, que nos livre dos perigos, dos males. Então, que nós podemos fazer essa opção. No momento de prepararmos a nossa vinda para a Terra, analisar os nossos erros passados, analisar onde acertamos, onde crescemos, onde estacionamos, observar quais são os pontos frágeis e fazer opções diferentes para fortalecermos nos vários aspectos que compõem o ser humano para mais tarde enfrentar estas mesmas situações, mas com possibilidades de vitória. Sabemos que temos o livre-arbítrio e que Deus permite que nós façamos estas escolhas quando temos condição. Evidentemente, nem todos os espíritos conseguem fazer estas escolhas. Há espíritos que estão ligados unicamente ao terra-terra, unicamente às necessidades puramente materiais e reencarnam obedecendo à lei de reencarnação, na qual estão submetidas boa parte dos espíritos. Mas para aqueles espíritos já trabalhadores ou outros missionários,
Para estes, há necessidade de uma certa programação, de uma certa diretriz. Essa diretriz se dá na escolha do que nós desejamos fazer. Então, nós assumimos estes compromissos, não está evidentemente nada determinado, mas tem linhas gerais que nós podemos ou não cumprir de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa determinação e opção. Evidentemente, quando nós programamos algo, é porque nós teríamos condição de vivenciar da melhor forma possível essas escolhas. Então, é bom para nós quando nós conseguimos realmente realizar, quando nós conseguimos cumprir da melhor forma possível, nos desenvolvendo, nos aprimorando, aprendendo a crescer e a se desenvolver, entendendo que as diferentes situações que nós vivenciamos unicamente nos fortalece, nos dá a oportunidade de ter maior compreensão da nossa vivência e da dos nossos companheiros de evolução. Que nós tenhamos isso em mente, que possamos realmente entender que não estamos aqui para ser castigados ou punidos, estamos aqui em aprendizagem. Nós encontramos no livro Jesus e a Atualidade, pelas mãos de Divaldo e o Espírito Joana de Ângeles, um item que diz: não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em desmazia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. Então é isso que nós precisamos atentar. Não adianta lamentar os erros, adianta sim observar, analisar e transformar. Adianta crescer aproveitando cada oportunidade que nos é dada para melhorar, progredir em todos os aspectos sem culpa alguma. Que Deus possa nos abençoar nesta caminhada, que nós tenhamos a capacidade de aproveitar esta encarnação, esta reencarnação, da melhor forma possível, louvando e agradecendo a Deus pela bendita oportunidade de nos tornarmos espíritos melhores. Que assim seja. A gente agradece a Rosana Mendes pela colaboração no nosso podcast dessa semana. Na próxima quarta-feira, dia 25 de agosto, o palestrante será Evandro Moura. Ele vai explanar acerca do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 5, com os comentários de Emmanuel. E na sexta-feira, dia 27, a palestrante será Gilvânia Lima, com o tema Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos estão convidados, estamos com palestras públicas presenciais, seguindo todos os protocolos no combate ao contágio do novo coronavírus. As nossas palestras públicas ocorrem das 20 às 21 horas. Todo último domingo do mês, realizamos a ação Gegade Solidária. Vamos ao encontro de pessoas em situação de rua, levamos um lanche, um sanduíche, um suco, uma água, material de higiene, cobertores e também alimento para os animais. Se você quiser contribuir ou participar também conosco da ação, entre em contato conosco através das redes sociais. Siga-nos Instagram, Facebook e YouTube, @Gegade Espírita. Fiquemos todos na paz e na harmonia do Cristo. Tenhamos uma semana de luz, uma semana que possamos refletir, uma semana que possamos parar um pouquinho e agradecer ao Mestre por tamanhos ensinamentos,
Agradecer a Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pelo dom da vida e a oportunidade da encarnação. Fiquemos em paz.